aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre qualidade, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, o que é qualidade para vocês, né? Claro que a gente não está na sala de aula para ter essa interação melhor, né, uma interação maior, mas aí a gente começa a pensar de qualidade, a gente sempre pensa de coisa boa, né? A gente sempre leva em consideração, né, isso que são sempre situações em que algo muito bom está acontecendo, né? Então, a gente tem algumas ilustrações aí que a gente está vendo aí dois transportes, né? E a gente olha para os dois e pergunta assim, qual é o transporte que tem a melhor qualidade? Claro que a gente vai falar que é o transporte da esquerda, não é o Fusquinha, tá bom? Então, qualidade, a gente muito se refere, quando a gente se refere a esse termo, a gente se refere a coisa boa, né? Já a qualidade na indústria de alimentos, ela está muito atrelada à segurança desse alimento. Eu acho que desde o primeiro ano, a gente sempre fala que o alimento precisa ter qualidade e segurança alimentar, né? Isso é uma frase que a gente repete, virou um mantra, né? Nossa preocupação com o alimento está relacionada sempre à sua qualidade e à sua segurança alimentar. Então, a gente vai conhecer alguns termos, né? Alguns gurus, algumas pessoas que são conhecedoras de qualidade, e o que é que elas dizem sobre isso, né? Que são chamados os gurus da qualidade. Esse termo guru se refere a alguém, uma pessoa que é muito conhecedora do assunto, né? E que tem, assim, algumas noções do que está falando. Então, qualidade a gente pode dizer que é uma propriedade que determina a essência ou a natureza de ser uma coisa. Então, aquela essência, aquela natureza daquele objeto, daquela situação, daquele serviço. Então, a gente pode se dizer que é uma propriedade, né? E alguns gurus da qualidade, essas pessoas que estão sendo citadas aí, são pessoas que estudam economia, pessoas que estudam administração e que têm uma ideia, né, e que dá, digamos assim, uma definição plausível, que a gente possa entender, sobre qualidade, né? Duran, né, ele diz algo bem facinho de entender, né, nas nossas palavras, que ele diz que a qualidade é a ausência de deficiência. Ou seja, quanto menos defeito, melhor a qualidade, né? Então, a gente vai conhecer muito isso, essa palavra defeito, ela está muito atrelada à qualidade de um produto, né? Se eu abrir um pacote aí, já direcionando, né, para a área de alimentos, se eu abrir um pacote de biscoito, né, e aí tem biscoitos quebrados dentro desse pacote, que não era para ter, né, apesar dele ainda ser comestível, né? Então, a gente já começa a achar que esse fato desse biscoito estar quebrado é um defeito, né? Então, por mais que esse biscoito seja muito gostoso, mas aqui tem um defeito nesse pacote de biscoito, o que pode reduzir a minha qualidade. A gente costuma dizer que o melhor biscoito, né, do pacote é o último. Só que a gente for levar isso em consideração, o último biscoito, ele sempre está quebrado, está esfarelado. Então, nesse caso, ele não pode ser nem considerado um biscoito de qualidade. Isso é o que diz esse conhecedor, né, esse guru da qualidade. Feigenbaum, ele diz que qualidade é a correção dos problemas. Veja bem, um diz que é o defeito, né, a ausência de defeito. Um outro diz que já é você corrigir um problema. E corrigir o problema e as suas causas ao longo de toda a série de fatores relacionados. Relacionado a quê? Aí ele já inclui marketing, projeto, engenharia, ou seja, a qualidade está na busca de problemas e corrigir as causas desse problema. O que diz esse autor, né? Então, ele já diz que é você corrigir esses problemas. Veja que uma é quase que o complemento da outra.
O Juran diz que qualidade é a ausência de defeito, ou menos defeito. Já esse outro, ele diz que a qualidade é corrigir esses problemas, esses defeitos, né? E achar a causa. Então, já pegando o exemplo do biscoito, quando esse Feigenbaum fala, né? Ele diz que é corrigir esse biscoito quebrado e achar por que é que esse biscoito está quebrado, né? Quais são os fatores que levam esse biscoito a quebrar? Aí a gente pode sentar e dizer, ai, que besteira. Mas sabe que tem gente dentro de uma empresa já pensando nisso. Porque o que importa é agradar ao consumidor. Né? Então, um pacote com biscoitos quebrado tem algum problema. Se vocês observarem, olha que interessante, aquele biscoitinho pequenininho que parece uma creme crack gigante, parece uma creme crack pequenininha, muitos deles agora eles estão vindo fechado a vácuo, né, com uma quantidade menor de ar, né, eles estão mais prensados. Por que é que pensaram nisso? Provavelmente aquele biscoito se quebra muito por ser pequenininho, aqueles biscoitos, pacote de biscoito, né, ou bolacha, dependendo da região que você esteja. Ele quebra muito, então isso não é uma qualidade desse produto. Então, alguns setores da empresa têm que buscar, né, a correção desse problema e achar quais são as causas. As causas podem estar no transporte, na má manipulação, na forma de acondicionar na prateleira, certo? Então, ou seja, eu posso encontrar algum fator que esteja relacionado a esse problema para que eu possa resolver, né? Vejam bem, pacote de batatinha. Normalmente, a gente anteriormente, não sei se é do dentro de vocês, a gente abriu o pacote de batatinha e ela vinha muito esfarelada, né? Então, qual foi a solução encontrada para que não chegasse ao consumidor tanta batatinha frita quebrada? É o que é que se fizeram? Colocaram ar dentro do pacote. Então, qualquer pacote de batatinha que você vai comprar, você vai ver aquele pacotinho dizendo, menina, eu estou pagando por ar. Está pagando por ar, porque tem um custo a mais. É muito baixo, mas tem um custo a mais. Mas aquele ar ali dentro, ele está relacionado à qualidade desse produto. Tá? Então, normalmente, ele está relacionado a você apresentar ao consumidor uma batatinha que não esteja esfarelada. Então, aí tem essa situação, certo? Crosby diz que qualidade é a conformidade dos produtos às suas especificações. Isso é mais complicado, preste atenção. Todo produto, todo alimento que a gente vai falar, a gente viu isso em higiene e legislação de alimento, todo produto tem uma legislação, todo alimento tem uma legislação para ser industrializado. E ele tem que estar dentro das suas especificações. Exemplo, macarrão espaguete tem que ter o tamanho de 30 centímetros. Estou dando exemplo, viu? Então, ou seja, está dizendo que a especificação do macarrão é que ele seja 30 centímetros. Então, esse Crosby, ele está dizendo que a qualidade, ele está conforme diz a lei. Então, está dizendo que esse macarrão, para ter qualidade, ele precisa ter 30 centímetros. Então, ó, a qualidade, ele está dentro da conformidade da especificação daquele produto. Se eu digo que dentro de uma latinha de sardinha é para vir 3 sardinhas inteiras, e aí eu abro a lata da sardinha, estão as sardinhas inteiras, então esse produto é um produto de qualidade, porque ele está dentro da sua conformidade, segundo diz a sua especificação. Deu para entender? As necessidades devem ser especificadas, e a qualidade é possível quando essas especificações são obedecidas em ocorrência de defeito. Ou seja, se na minha lata de sardinha veio 3 sardinhas inteiras, então está conforme foi dito a lei. Então, significa que está sem ocorrência de defeito. Então, é um produto de qualidade. É isso que diz esse cara. Né?
E o Deming, né, que é outro guru, que é outro estudioso da qualidade, diz que qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. Olha aí, esse está direcionado, né, totalmente ao consumidor final. Então, essa qualidade aí está muito relacionado ao bem-estar do cliente, né? O que o Deming diz. Né? Então, digamos que eu pegue aqui, né, esse mouse, né? A gente também pode se referir, no nosso caso, a alimentos, né? Eu pego esse mouse, né? Aí a Lívia olha o mouse e diz: nossa, esse mouse é lindo, né? Aí a Gisele olha e diz assim: não, não gostei da cor, é horrível. Então, do ponto de vista do cliente Lívia, esse produto é um produto de qualidade. Do ponto de vista da cliente Gisele, esse produto não é um produto de qualidade, porque não satisfez, né? Não melhorou o produto do ponto de vista dela. E assim com o alimento também. Então, é aquela história da gente, por exemplo, comer o sarrabulho, vou citar sarrabulho, que eu não gosto, e aí senta eu e o Jeff, não sei nem se o Jeff gosta, e o Jeff come e diz, isso aqui é um produto de qualidade. Eu detesto, eu já experimentei. Então, eu vou comer esse produto e vou dizer, não, para mim isso não é um produto de qualidade. Né? Porque do ponto de vista, não é legal para mim. Certo? E isso pode ser com relação à embalagem do produto, né? Pode ser com relação à forma como esse produto é acondicionado, né? Se é um produto congelado ou não, né? Então, tudo está relacionado ao cliente, certo? Então, são pelo menos 4 gurus, né? E a gente tem esse último que é o Ishikawa. O Ishikawa, vocês vão ver uma ferramenta chamada com esse nome, né? Ele diz que qualidade é desenvolver, olha como ele é meticuloso, né? Como ele é detalhista, né? Qualidade é desenvolver, é projetar, produzir, comercializar um produto de qualidade que é mais econômico, útil e satisfatório para o consumidor. Eu deixei esse por último, tá? Porque a gente mostrar quanto ele é detalhista, né? Ele não falou só do aspecto financeiro do produto, porque muitas vezes a gente sabe que um produto mais caro é um produto de qualidade. A gente pode citar aqui, né, por exemplo, aqui quando a gente pode dizer assim, com relação por exemplo, um tênis, né? Aí eu posso dizer aqui uma marca de um tênis e outra marca e dizer, mas esse tênis aqui é muito mais caro, a qualidade dele é melhor. E pode sim estar relacionado ao preço, certo? Mas, né, o que diz Ishikawa, né, é que não está relacionado só ao fator econômico. Tem que ver assim também a sua utilidade. Né? Eu já posso ter comprado, uma menina pode ter comprado um salto lindíssimo, caríssimo, uma sandália lindíssima, caríssima, e ela não ser útil, porque ela está desconfortável, ela não foi satisfatória a mim, consumidora. Então, eu não posso considerar esse produto de qualidade. Né? O Léo está perguntando aí, professora, a gente vai ter que aprender esses conceitos? Não, Léo, eu não quero que você decore esse conceito, tá? Eu quero que você entenda a visão, né? Tem um cara que fala que está, um especialista que fala diretamente só o fator econômico, outro fala só que é pela satisfação do cliente, né? Um outro já diz que é um produto sem defeito, né? Então, para você ver aí as diferenças, nuances, né? Mas tudo está relacionado a um produto bom. Esse produto bom aí, né? A gente simplificando, Guru Mazé, né? Simplificando, é um produto bom, que ele é útil, que ele é econômico, que ele satisfaz a mim, né? Então, ou seja, ele pode ser barato, né? Ele pode ser de grande utilidade e me satisfaça do mesmo jeito, né? Mas eu sou uma pessoa que só gosta de roupa de marca, né? Um exemplo. Então, e um produto barato para essa pessoa nunca vai ser um produto de qualidade.
porque não satisfez a ele, consumidor, a ela, consumidora. Então, essa é a ideia de Ishikawa, né? Então, para que vocês possam ver o quanto, né, a gente falou, né, desde o início, qualidade e segurança alimentar. Então, tá aí essa explicação, né? É procurar compreender, fazer uma leitura do consumidor e para lhe dar um produto que o agrade economicamente, a sua utilidade, que satisfaça os seus anseios. Então, isso pode ser considerado a qualidade, essa qualidade que a gente procura, né? Esse procedimento, essa essência que a gente dá a um produto. Certo, gente? Então, não há necessidade de você decore esses conceitos. É para que você saiba que a gente vai entrar muito, vai falar muito sobre produtos, né? Produtos carnes que a gente vai ver, produtos de pescado que a gente vai trabalhar, sobre produtos químicos no laboratório, tá certo? Muito relacionados a isso. E qual é essa dimensão dessa qualidade? Olha, pelo tudo que a gente viu, a gente já pode dizer que o custo está relacionado à qualidade. Muitos desses gurus aí falaram sobre o custo da qualidade, né? Um produto de qualidade é um produto caro. Já outro diz que não necessariamente precisa ser caro. Precisa ser satisfatório para você, cliente, né? Então, tem essa dimensão a qualidade, relacionada ao custo. A qualidade está muito relacionada ao atendimento direto ao consumidor, né? Então, por exemplo, eu comprei algo, né, e não veio legal, mas aí esse produto veio quebrado, mas eu liguei para a empresa. E a empresa se prestou a trocar esse produto. Posso dizer que esse produto, apesar de quebrado, é um produto de qualidade? Sim, ele teve um atendimento excelente, né? Então, ou seja, a empresa procurou resolver a situação, né? Vamos dar aqui um exemplo de qualidade em serviços, né? Contratei para que fique, eu gosto de dar os exemplos para que fique claro, tá certo? Contratei uma empresa de internet, né? E aí colocou um equipamento e toda semana minha internet cai, né? Então eu ligo para o atendimento da empresa, para o SAC, né? Serviço de atendimento ao consumidor, e eles vão dizer assim, não se preocupe, senhora, que a gente vai resolver. Vem aqui, troca todos os aparelhos, e esses aparelhos, eles dão conta do que eu quero. Eles me dão uma internet de qualidade, que não cai, acabei de dizer a palavra, né? Então, eu posso dizer que esse serviço de internet que me é ofertado é um produto de qualidade, porque teve um custo acessível para mim, eu tenho um bom atendimento, e eu não estou falando só de atendimento via telefone, não. É atendimento quando você vai ao supermercado, né? É atendimento quando você corta o cabelo, certo? Então, são algumas dimensões da qualidade. E outra dimensão da qualidade está relacionada à moral, né? Você ter idoneidade, você apresentar um produto ético, né? Você ter honestidade. Então, isso está envolvido também no processo de qualidade, né? Porque não adianta, por exemplo, eu comprar um produto, comprei aqui uma caixa de leite, né? Então, comprei uma caixa de leite no supermercado tal, e essa caixa de leite estava ruim. Estava ruim, né? O produto estava ruim. E eu voltei lá e reclamei, né? E essa pessoa, eu fui mal atendida, e a pessoa ainda olhou para mim e disse assim, não, isso aqui não foi comprado aqui não, você está me enganando. Então, ou seja, uma pessoa dessa não teve moral, uma empresa dessa não tem ética, não teve compromisso com o seu cliente, tá? Então, está muito relacionado a qualidade também a esses fatores, né? E um outro é a segurança. Esses dois parece que são, assim, duas amigas muito íntimas, né? Que andam de mão dada junto, qualidade e segurança. Todo alimento, apesar de uma maior ou menor qualidade, deve apresentar segurança alimentar, né? Isso é fato. Um alimento não pode ter uma qualidade que eu considere muito boa,
caso do preço, né? Mas ele sempre tem que ter um nível de segurança considerável, né? Não pode, de forma alguma, demonstrar nenhuma insegurança alimentar. Porque isso pode acarretar em quê? Você passar mal, você ter problemas de contaminação de micro-organismos patogênicos. Então, seu produto estar vencido. Então, a segurança alimentar é muito importante na nossa área, certo? Então, esses são algumas das dimensões da qualidade. E a gente pode aplicar essa qualidade aonde, né? Então, a gente vai primeiro definir algumas áreas, né? Na administração, no gerenciamento e na gestão. Então, vamos conhecer algumas áreas, né? Algumas definições nessas áreas, tá certo? Então, vamos lá. A qualidade no setor administrativo. Por que no setor administrativo? Toda empresa, qualquer que seja, precisa de administração, né? Se é uma empresa familiar, onde vocês fazem marmita em casa, né? Precisa ser administrada, alguém que tenha que comprar carne, alguém que tenha que providenciar as marmitas, né? Tem que estar pagando, comprando gás, tem que estar vendo os pedidos do cliente, precisa atender o cliente, chegar na hora, né? Precisa dar segurança a esse alimento. Então, tudo isso é administrar uma empresa, né? Então, a qualidade na administração trata dos problemas típicos das empresas. Acabei de citar que problemas são esses. Recursos financeiros, né? Ou seja, o que entra de grana, o que sai de grana, recursos patrimoniais, o que é que eu tenho dentro da minha empresa. Digamos que na minha empresa é uma empresa pequena, fabrica cocada, então eu tenho um fogão, tenho um botijão de gás, eu tenho aqui uns depósitos para guardar coco, então meus recursos patrimoniais e meus recursos humanos, né? Os manipuladores, as pessoas que trabalham na empresa. Então, a qualidade na administração trata desses problemas, né? É responsável pela criação de um ambiente legal, de um ambiente favorável, um ambiente em que você possa trabalhar, né, com zelo, com cuidado, né, um ambiente agradável, favorável para você trabalhar, né? Então, palavras que podem ser correspondentes, né, aí, à administração. É o fato de o verbo administrar, né, que é o verbo de cuidar dos problemas financeiros, os problemas da empresa, os patrimoniais e tudo mais. E o administrador, que é a pessoa responsável por isso. Lembra daquele vídeo que a gente mostrou o pipoqueiro, famosíssimo, né? Então, o cara daquele é um exemplo de um bom administrador. Aquela empresa dele, aquela microempresa, que é um carrinho de pipoca, mantinha ele, a esposa, o filho já estava na faculdade, né? E ali trabalhando ainda com ele, ou seja, ele era um bom administrador, ele sabia administrar o negócio dele porque ele sabia tratar dos problemas financeiros, do problema de RH, que são recursos humanos, né? E do problemas patrimoniais dele, que era o carrinho de pipoca dele. Isso. Então, a qualidade na administração, ela não é levada só para uma empresa gigantesca, como vocês vão estagiar, né? Numa empresa na Embrapa. A Embrapa é a única empresa que a gente tem no aspecto, no âmbito federal. É a única empresa na escola que é de âmbito federal. As outras são particulares, empresas municipais e estaduais. A única de âmbito federal é a Embrapa, né? Nós temos o Nutec, mas o Nutec é de âmbito estadual, ela é do estado, Nutec. Então, para você ver a grandeza, né? Mas, mesmo assim, né, a gente coloca aí a Embrapa, quando se fala de administrar, no mesmo patamar da Temperos Amora, né?
podemos dizer que a Temperos Amoras, apesar de ser uma empresa pequena e que vem crescendo, é uma empresa muito bem administrada. Pode melhorar sempre, né? Não é o mesmo nível, mas você observa que ela já está conosco, a Temperos Amora, há muito tempo. Né? Desde quando eu cheguei aqui, em 2014, a gente já tinha alunos na Tempero Amoras. E ela vem crescendo tanto que ela já fabrica molho para outras empresas. Ela fabrica o molho dela e rotula para outras empresas. Pode fazer isso? Pode. É muito comum isso na indústria de alimentos, viu? É muito comum na indústria de alimentos. Então, a qualidade na administração, ela está relacionada a esse aspecto, certo? E a qualidade no gerenciamento? Trata-se de níveis específicos da organização. Então, olha, vê, a gente falou a qualidade na administração, vamos falar de gerenciamento e de gestão. Então, são níveis menores, são degraus menores, a gente vai descendo. Então, a qualidade no gerenciamento trata-se de níveis específicos, né? Divisões de departamentos. Então, eu posso gerenciar o setor de marketing, né? Que é o responsável para fazer a embalagem, a divulgação desse alimento, né? A forma como ele é apresentado ao meu consumidor. Eu posso estar falando a qualidade no gerenciamento no setor produtivo, no setor de projetos. Então, a qualidade está diretamente relacionada no gerenciamento ao verbo gerenciar. Né? Gerenciar. Quando a gente fala de administração, a gente fala de um todo. Quando a gente fala de gerenciamento, a gente fala de níveis de departamento. E quando a gente fala de gestão, a gente fala de níveis especializados. Tanto quanto diz respeito à administração, ao gerenciamento, né? Então, aí, quando eu falo de gestão, por exemplo, na gestão no setor de marketing. No setor de marketing, eu tenho que cuidar da gestão dos custos, né? Quanto eu gasto, da gestão de produção, quanto é produzido aquela embalagem que vai ser elaborada no setor de marketing, né? Então, são palavras que estão interligadas, né? Uma lição de gerenciamento que a gente pode dar, né? Nunca comece um projeto sem ter à mão todos os recursos. Deu para entender? A figurinha aí já até simboliza, né? Então, por exemplo, não adianta eu começar a querer não adianta eu querer começar um negócio se eu não tenho esses recursos. Que tipos de recursos? Recurso administrativo, de gerenciamento, certo? Então, a figurinha demonstra aí, né, que para você abrir uma empresa, você precisa primeiro fazer levantamentos, fazer estudos, né? O que acontece aí na figurinha? Mostra que alguém foi fazer o número 2 e esqueceu de olhar um dos recursos principais para o número 2, que é o papel higiênico. Então, a figurinha simboliza que não adianta você querer começar uma empresa de fazer doce se você não vai atrás dos recursos. Que recursos? Citamos eles. Recursos financeiros, recursos patrimoniais, recursos ambientais. Eu preciso ter Vou começar uma empresa de doce, eu preciso de quê? Preciso de um fogão. Isso é óbvio. Preciso de embalagem para botar meu doce. Eu preciso de alguém para cozinhar esse doce, para manipular esse doce. Nossa, eu preciso fazer um rótulo. Está entendendo? Então, nunca comece um projeto sem ter em mão todos os recursos necessários. Você vai dar para trás, você vai quebrar. Né? Essa cena é triste, é horrível, né, Léo? Realmente é horrível. E se for em casa, tudo bem, porque se faltar o papel higiênico, você vai ao banheiro e vai para o chuveiro. E se for no outro ambiente, não é isso? Então, muita atenção. E esse todo que a gente falou aí, né? A gente acabou de mostrar que a figurinha, ó, nunca comece um projeto sem ter à mão todos os recursos. O que é esse todo? Esse todo é gerenciado enquanto os níveis especializados são geridos. Então, veja bem, no contexto
todo do meu projeto, eu tenho que aprender a gerenciar, gerir. Né? Um está relacionado ao gerenciamento e outro à gestão. Um projeto ocorre quando o ambiente proporciona, quando a administração proporciona um ambiente que permita a realização, né? E o alinhamento desse projeto. Então, é necessário estudos, né, para que você realmente possa abrir uma empresa. Você não pode simplesmente dizer que quer abrir uma empresa e dizer assim, eu tenho dinheiro, mas não tenho um projeto, certo? Então, para isso, para você construir a sua empresa, você precisa de alguns tópicos, de alguns fatores, né? De um alicerce, né? Que alicerce é esse? O alicerce, a base da gestão da qualidade. E dentro dessa gestão da qualidade, né, você tem as suas rotinas da empresa, tem as suas melhorias da empresa, né? Então, quais são as suas rotinas dentro de uma empresa? Você precisa obedecer padrões. Fiquem cientes disso. Dentro de uma empresa, dentro de uma indústria que vocês vão trabalhar, no estágio de vocês, dentro de uma padaria, de uma indústria de leite, perdoa, gente. Dentro de uma indústria de carne, dentro de um laboratório, existem rotinas. Trabalhar, gente, é uma rotina. São poucos os trabalhos que não vivem essa rotina, né? Então, você não quer rotina da sua vida, na sua vida, vai atrás de um trabalho radical, certo? Atrás de um trabalho muito perigoso, que aí, por exemplo, vai ser bombeiro. Bombeiro dificilmente vive de rotina, né? Mesmo assim, quando não tem, né, ocorrências para um bombeiro, ele vive dentro de uma rotina dentro do quartel. Existe a obediência aos padrões, né? Então, a gente precisa aprender isso. É que dentro de uma empresa, existem padrões. Quando você for trabalhar, a gente vai ouvir muito de vocês dizendo assim, mas eu vou para a Laguna, né? Eu vou para a queijaria, todo dia eu faço queijo. Todo dia eu faço queijo. Meu Deus! É uma indústria de vender queijo. Então, todo dia você vai fazer queijo, né? Aquele aspecto que a gente tem, por exemplo, eu quero ir para um laboratório. Laboratório também é rotina, certo? Não é para a gente ir para a escola, porque é uma vez na vida que a gente vai para o laboratório. Mas, por exemplo, um laboratório de análise físico-química de água na Embrapa, no NUTEC, você vai analisar o quê? Água. Água de onde? Vem água de uma empresa do estado, vem água de outra empresa, de outro estágio, e você vai fazer as análises dessa água. De quê? Rotinas diárias. Você vai ter as suas rotinas. Chegou um produto para você analisar, você vai analisar água. É óbvio. Então, trabalhar numa empresa é rotina. Né? São poucas as empresas que não têm isso, né? Uma outra rotina da empresa, né, é a eliminação das causas do problema. A gente viu um dos gurus da qualidade falando isso. Qualidade é eliminar os problemas, procurar suas causas, né? Certo? Então, uma outra rotina é bloqueio, é bloquear essas causas, né? Para que a gente não ocorra, né, esse tipo de situação. E aí, dentro de uma empresa, a gente sempre também leva em consideração a melhoria dessa empresa, né? Procurando novos patamares, ou seja, novos índices, novos degraus de desempenho. O desenvolvimento de novos produtos, aí é uma empresa já, né? Por exemplo, toda empresa que tem como a agro, né, ela tem a sua rotina de laboratório, mas ela tem um setor também de desenvolvimento de novos produtos. A gente vê isso no mundo de alimentos, né? Na área de alimentos, a gente vê sempre aparecendo novos produtos. Né? E isso se dá também dentro da empresa, ok? O aperfeiçoamento dos processos. Quando se fala de aperfeiçoamento dos processos, normalmente é para eliminar problemas que eu tive. Né? Se eu tenho um processamento de empacotamento de biscoito, e está toda a vida quebrando o último biscoito, eu tenho que aperfeiçoar o meu maquinário, aperfeiçoar o meu processo,
que não ocorra a quebra desse biscoito. E aí, eu levando em consideração essas rotinas, essas melhorias, eu levo em consideração a satisfação do meu cliente. E a satisfação do meu cliente leva à sobrevivência da minha empresa, né? Então, o formato aí de uma casinha, né? O formato da minha empresa. Minha empresa estará bem estruturada, né? Se eu levar em consideração a satisfação do meu cliente. Enquanto o meu cliente estiver satisfeito, com certeza, minha empresa vai sobreviver. Eu estarei bem no mercado, certo? Então, isso deve ser levado em consideração. E para isso, dentro de uma empresa, a gente precisa começar a conhecer, né, alguns dados, algumas ferramentas. Uma dessas ferramentas que a gente vai conhecer, gosto de falar desse slide, dessa ferramenta, que eu me lembro, alguém que estava fazendo, terminou o curso de agroindústria, passou para administração, e numa aulas de administração, a professora de administração começou a falar sobre esse assunto, o ciclo PDCA. Aí a aluna tirou uma foto e mandou para mim na hora da aula, né? Na universidade você pode usar o celular. Mandou uma foto na hora da aula, disse assim, valeu, Marcelo, entendi o assunto que a professora estava explicando. Ou seja, um assunto da universidade a gente tinha visto dentro da disciplina de agroindústria, né? Então, você que, por exemplo, vai para algum curso que não seja na área de alimentos, pode ter certeza que esse curso vai ajudar em muito a sua universidade em algum momento. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Se a gente estiver na área de veterinária, né? Na área de veterinária, você precisa saber de alimentos que são utilizados por esses animais. Um alimento que um cavalo come, uma vaca come. Lembra que a gente falou de rações, a gente falou de silagem, a gente falou de pastagem, né? Então, você sabe. Aí, se alguém disser assim, esse alimento dessa vaca precisa de tais nutrientes, precisa de carboidrato, põe mais carboidrato. Ou milho tem muito amido, amido é carboidrato. Isso, então, ou seja, na área de veterinária, o curso lhe ajudou. Na área de administração, que a garota falou lá, o curso ajudou. Então, de certa forma, o conhecimento é sempre muito abrangente. Ele, uma hora, vai lhe ajudar. Mas, voltando aqui, o que é esse ciclo PDCA? Né? PDCA são as siglas, tá certo? De 4 etapas que ocorrem dentro da empresa. Vejam bem que a gente fala de círculo. A gente está falando de círculo, então significa que é algo infinito, né? Que está acontecendo rotineiramente. Lá vem a palavra rotina dentro de uma empresa, né? Então, nesse ciclo, que é a primeira letra, que é a primeira consoante, né? Que é P, vem de planejar, tá certo? Vem de planejar, que é definir as metas, definir os métodos. Viu lá a figurinha lá no banheiro? Eu preciso projetar, eu preciso ter recursos antes de começar. Então, eu preciso planejar. E isso é constante. Por que está dentro de um ciclo? Porque eu preciso estar planejando diariamente, sucessivamente, toda hora dentro da empresa, né? Eu preciso definir as minhas metas. Minha meta é produzir 100 mil litros de água de coco no mês. Então, eu tenho uma meta a produzir. Preciso definir os métodos. Então, definindo métodos, metas, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo parte desse ciclo, né? Eu estou fazendo o planejamento, né? Eu preciso desenvolver, né? Eu preciso educar ou executar a minha tarefa. Eu preciso educar e treinar. Esse D é de do, né? Ele é de do, que significa do verbo to do, que é do verbo fazer em inglês, tá certo? Então, o D é desenvolver dentro da minha empresa. Então, setores de, por exemplo, produção. Setores de produção, as pessoas precisam saber sobre boas práticas de fabricação. Se entrou
funcionário novato, esse funcionário sabe disso? Se ele for da área de alimentos, sim. Se ele não for, ele precisa ser educado, ele precisa ser treinado, né? Se ele não conhece aquele equipamento, ele precisa ser ensinado a executar a tarefa naquele equipamento. Então, eu preciso desenvolver o meu manipulador, o meu funcionário, tá certo? Então, esse é um dos componentes do ciclo PDCA. O outro é checar, tá certo? Vem de checklist, verificar os resultados. Eu preciso estar sempre verificando o meu resultado. Se eu definir que a minha meta era de 100 mil litros de água de coco, eu preciso estar verificando para saber se eu estou, né, chegando a essa meta que eu tanto quero, né? Se eu não cheguei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso agir, né? Eu preciso atuar, corrigir a minha situação para que eu possa chegar às minhas metas, certo? Então, esse ciclo é rotativo. Aí, naquele mês, eu não consegui chegar à minha meta de 100 mil. Ótimo, eu não consegui, então eu vou executar a tarefa novamente, eu vou verificar meus resultados, vou fazer minha correção, aí no outro mês eu fui para 60 mil. Melhorou minha meta, não cheguei. E quando eu chegar à minha meta? Ora, nós trabalhamos por produção na área de alimentos. Significa que se eu já consegui, bati uma meta de 100 mil, eu preciso fazer o quê? Revisar minha meta. Então, o meu ciclo recomeça novamente, certo? Então, ele é um círculo virtuoso, não é um círculo vicioso, né? É um círculo que mostra a grandeza que minha empresa tende a aumentar. Posso levar isso para uma empresa grande? É assim numa empresa grande. Posso levar para o meu pequeno negócio? Posso começar definindo que eu vou vender 10 marmitinhas por dia. Ótimo. Defini minha meta, vender 10 marmitas por dia. E aí eu faço a tarefa, eu faço o marketing, eu divulgo, né? Aí no final do dia terminei, vendi 9. Verificando meus resultados, não estou não? Ó, acabei de verificar, caramba. Eu defini 10, vendi 9. Então eu tenho que ver aqui o que é que deu errado. Eu tenho que agir. Eu tenho que agir para chegar a 10. Então, ó, passei para o outro passo, né? Para a letra A. Se eu agir, então no outro dia eu acordo dizendo, hoje eu consigo minha meta. Então eu agi como? Se eu vi que vendi 9, eu digo, então preciso fazer um marketing maior. Vou colocar aqui no Instagram, vou colocar aqui no Facebook, vou colocar aqui no Twitter. Então, ou seja, fiz um marketing digital. Então, pronto, eu atuei, eu agi para corrigir. Não consegui minha meta. No outro dia eu consegui 10. Aí eu verifiquei meu resultado. Caramba, dei 10. Só que agora não tenho mais o que agir nada, por enquanto. Então eu tenho que agir como agora? Definir nova meta. Então eu volto para planejar. Então vou botar agora que eu vou vender no próximo dia 12 marmitinhas. Está entendendo o exemplo que eu dei? Desse mesmo jeito é numa grande indústria. Então, esse ciclo é algo que você pode fazer dentro da sua empresa, da sua pequena empresa, no seu pequeno negócio que você está começando a atuar. Certo? Entendido? Vamos lá. Lembra que eu venho falando para vocês alguns dias sobre ferramentas da qualidade. Um exemplo muito comum. Para eu trocar o step do meu carro, né, trocar o pneu sobressalente, né, o pneu que trocar o pneu sobressalente, o nome é esse, né? A gente diz assim, o pneu de subexcelência, né? O nome é sobressalente, né? Eu trocar esse pneu, eu preciso de ferramentas. Não dá para eu ir lá, puxar o pneu e ele vai sair. Preciso de ferramentas, né? Então, eu preciso de uma chave de roda, eu preciso de um macaco para levantar o carro, né? Eu preciso retirar os parafusos. Então, eu preciso de ferramentas para fazer a troca desse pneu, colocar o step novo, o pneu sobressalente. Do mesmo jeito, na indústria, né? Na indústria de alimentos e em outras empresas relacionadas à administração.
Então, eu preciso de ferramentas para eu manter a qualidade da minha empresa, certo? Para eu ter uma empresa decente, uma empresa que cresça, eu preciso de ferramentas. São chamadas as ferramentas da qualidade. Tem uma ruma, tem um monte. E essas, Léo, a gente, felizmente, vai ter que aprendê-las, né? Por quê? Porque elas são de grande utilidade na empresa que vocês trabalham, certo? Elas são de grande utilidade, inclusive, quando vocês vão aplicar alguma metodologia dentro da empresa. Elas são de grande necessidade quando vocês vão escrever o TCC de vocês, né? E é nessa parte onde a gente vai atuar, vai aprender sobre essas empresas, ou sobre essas ferramentas. Eu vou falar muito sobre elas, eu vou falar detalhadamente, mas no primeiro momento, agora a gente vai conhecer algumas. Uma delas é o fluxograma, certo? Então, o fluxograma é uma ferramenta muito utilizada, principalmente quando você tem uma empresa que trabalha com processamento de um produto. Tem várias etapas. Deixa eu dar um exemplo. Biscoito creme crack, né? Ou bolacha creme crack. Para ela chegar lá, ela vai passar pelo processo de recebimento da matéria-prima, depois vai fazer uma mistura, depois essa massa ela vai passar por um rolo que vai abrir essa massa, depois ela vai passar por um cortador, depois esse cortador, essa máquina, ela vai para dentro do forno, depois ela vai para o resfriamento, e aí ela vai ser embalada. Ou seja, eu acabei de descrever para você um fluxograma. E o fluxograma é uma ferramenta onde você coloca esse processo que você imaginou aqui num papel. Então, é uma ferramenta que você coloca no papel. Eu, inclusive, vai ter uma atividade em que eu vou pedir para vocês fazerem o fluxograma de vocês, do dia a dia de vocês, que é uma atividade para a nossa próxima semana, certo? Então, essa é uma das ferramentas da qualidade. Outra ferramenta, calma, viu? Calma, que eu vou entrar detalhadamente em cada uma delas. Outra ferramenta da qualidade é uma chamada de espinha de peixe. Veja o formato, né? O formato é de uma espinha de peixe, né? Esse espinha de peixe, essa ferramenta, ela também é chamada de, olha aí, diagrama de Ishikawa. Lembra do cara que eu falei? O cara que disse que um produto, para ser bom, para ter qualidade, ele precisa ser econômico, precisa ser útil e precisa satisfazer o cliente, né? Então, ou seja, esse foi uma, para ele ter aquela definição de qualidade, esse Ishikawa, ele elaborou uma ferramenta, uma ferramenta que levou o nome dele, né? Pode ser chamada, essa ferramenta, ela pode ser chamada de 3 nomes. Vocês precisam ficar atentos. Ela pode ser chamada de diagrama de Ishikawa, diagrama de espinha de peixe, pelo formato, e pode ser chamada também diagrama de causa e efeito. Por quê? Porque ela faz análise, essa ferramenta ela é utilizada quando você tem um único problema muito sério dentro da empresa. E aí, esse problema, ele deve ter alguma causa. E aí, essa causa são as espinhas. A cabeça do peixe é o problema, é o efeito que está dando. As espinhas, né, o restante do corpo, são as causas. O que está ocorrendo para acontecer aquele defeito? Então, é uma ferramenta utilizada na qualidade. Uma ferramenta interessantíssima quando você quer descobrir as causas, né? Aí você pode descobrir se é o maquinário que está fazendo, que está ocorrendo aquele problema, se é devido à matéria-prima, sua matéria-prima é ruim. Vou dar um exemplo, né? Vamos pegar o biscoito. O biscoito, ele no finalzinho, ele está ficando quebradiço, né? Então, vamos lá. Qual é o defeito? Quebradiço, né? Então, ó, o problema é que o biscoito é quebradiço.
Vamos atrás das causas, né? Então, a gente desenha o peixe. E aí, a gente vai puxando as espinhas. Pode ser devido ao meio ambiente, né? Essa espinha de peixe, ela leva pelo menos 6 M's, né? Pode ser o meio ambiente, sim. O tempo muito frio ou muito quente pode fazer aquele biscoito ficar quebradiço. Então, pode ser uma das causas, né? Pode ser o manipulador. Não, o manipulador, ele não está pegando no biscoito, ele não tem contato com o manipulador, então não vou botar que o manipulador pode ser essa causa. Pode ser a matéria-prima, sim, pode ser uma farinha de trigo de qualidade inferior, muito ruim, tá certo? Então significa que a matéria-prima pode ser uma das causas desse problema. E aí, pode ser a metodologia, a forma como esse biscoito está sendo mexido, como ele está sendo misturado, homogeneizado, sim, pode ser a metodologia. Tem um produto a mais ali dentro que está fazendo com que esse biscoito seja quebradiço. Então, isso é uma ferramenta que você utiliza para achar as causas de um problema, tá certo? A gente vai falar muito sobre ela, tá? Sobre a espinha de peixe. Gente, é legal, são legais essas ferramentas. E se vocês tiverem a curiosidade de chegar para a galera da administração, né? Vocês perguntarem para eles vão dizer realmente que utilizam isso, né? Eles utilizam, por exemplo, o 5S dentro da disciplina dele. A gente está falando assuntos que estão dentro do curso de administração. Eles utilizam fluxograma, né? Eles sabem o que é esse diagrama de Ishikawa, né? Talvez não por esse nome, mas pode conhecer como diagrama de causa e efeito, ou diagrama espinha de peixe, que é o mais conhecido, certo? Então, é bem legal isso, porque vocês estão aprendendo algo que vai ser utilizado em qualquer empresa, né? Uma outra ferramenta dessas é a ferramenta de checklist, né? A gente precisa utilizar seu nome em português, que nada mais é do que folha de verificação, né? Então, é uma ferramenta muito utilizada, é uma ferramenta que vai ser utilizada por vocês para fazer o TCC. Alguns de vocês vão fazer um checklist na empresa, né? A gente vai dar inúmeros exemplos de checklist, certo? Então, é outra ferramenta que a gente vai conhecer, é o checklist, tá? A gente tem também essa outra ferramenta, que são gráficos, né? Que são chamadas de diagrama de Pareto. Quem é Pareto? Pareto foi o cara que inventou esse diagrama, né? E essa ferramenta é muito legal, e essa ferramenta, olha para você ver, essa ferramenta, ela já é uma ferramenta para mostrar, por exemplo, se eu fiz um gráfico dos defeitos que deu o meu motor deu defeito na rodana, meu motor deu defeito, está dando defeito aqui numa engrenagem, meu motor está dando defeito na utilização do engraxe, então eu fiz um gráfico com todos os defeitos que apareceu nesse motor. E aí o gráfico mostra, né, a possibilidade, mostra a quantidade, 100% dos meus defeitos, e a quantidade que cada um desses defeitos apresentou, certo? Então, digamos aí que a engrenagem foi o defeito mais visível, então ele vai estar na primeira barra, né? Então, as colunas em azul são os defeitos apresentados no seu motor, né? Dando um exemplo. E a linha em vermelho são o quê? São a totalidade desses defeitos. Juntando o defeito da engrenagem, com o defeito da graxa, com o defeito do cada defeito, né, do parafuso, então dá um total de 100% dos defeitos. Olha a diferença desse para o outro. O outro gráfico, o espinha de peixe, que a gente viu na lâmina anterior, falava sobre um problema. Eu peguei esse um problema e tentei achar as causas. Esse daí mostra todos os defeitos e a sua totalidade. Ele não mostra qual é a causa de cada defeito. Ele está mostrando, nessa ferramenta,
quais são os defeitos que tem dentro daquele meu produto, né? E aí, já pegando o biscoito novamente, posso dizer que esse biscoito é quebradiço, né? Que esse biscoito é sem sabor, né? Esse biscoito tá craqueado, tá duro, né? Ou então tá quebrando muito. Então, nesse caso, eu iria utilizar que ferramenta? Um gráfico, né? Utilizar que ferramenta? Essa ferramenta. O que são essas ferramentas da qualidade? São ocorrências que acontecem dentro da sua empresa ou situações que acontecem dentro da sua empresa que você precisa colocar num gráfico. Você precisa aprender isso porque para você chegar, já pensou você chegar para o seu patrão no setor e dizer assim, olha, nós estamos com um problema aqui nessa água de coco. Ela está saindo rosa, a água de coco fica rosada, viu? Depois de vencida. Ela está saindo rosa, ela está saindo ácida demais. Aí eu vou chegar para o meu patrão e vou falando isso. Aí ele vai dizer assim, e vocês têm esses dados? Eu digo, não, é que eu percebi ali. Então, como você vai argumentar com o seu patrão que você está cheio de defeitos dentro de uma produção se você não tem esses dados? Então, a forma correta seria essa de você apresentar esses dados, utilizando diagrama de Pareto, certo? Que é uma ferramenta da qualidade. Pareto, como eu já disse, foi o inventor do caso aí, tá? Uma outra ferramenta da qualidade, muito parecida com o diagrama de Pareto, é o histograma, certo? Então, o histograma é mais um gráfico, né, que ele pode apresentar aí um número de ocorrências, a quantidade de ocorrências. Digamos aí, por exemplo, que eu já achei o defeito lá do biscoito, né? Por que ele estava quebrando tanto? Então, eu já preciso apresentar um novo gráfico mostrando a quantidade, né, de ocorrências que aconteceu. No dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. Aí eu utilizaria o histograma. Ele vai mostrar uma história em gráficos, certo? Então, é uma outra ferramenta da qualidade. Outra ferramenta que a gente vai utilizar é essa chamada de diagrama de dispersão, né? O diagrama de dispersão, o nome já diz, são dados dispersos, né? Dados espalhados de alguma situação, certo? Em que depois desses dados colocados num gráfico, você consegue fazer uma leitura desse gráfico, certo? Então, é um diagrama onde você tem diversos dados diferenciados e precisa fazer uma leitura desses dados. Se vocês observarem, são ferramentas sempre para você mostrar alguma situação, alguma ocorrência, algum problema, ok? Então, esse é uma outra ferramenta da qualidade. Uma outra ferramenta da qualidade é a carta de controle, né? A carta de controle é uma ferramenta, como já se diz, onde você faz a leitura, o controle de alguma situação, de algum equipamento, né, de algum serviço ofertado, certo? Vou dar um exemplo. Você colocou a sua carta de controle, ela tem um limite superior e um limite inferior. E ela tem um limite central, então é desenhada dessa forma aí, como vocês estão vendo. É como se fosse uma carta que você possa ver. E aí eu coloquei, dando um exemplo, um limite central, eu fiz uma carta de controle de um freezer de sorvete que eu tenho na minha empresa, né? Então eu coloquei que esse freezer de sorvete, ele precisa estar a menos 4 graus diariamente, né? Então eu fiz essa carta de controle de 30 dias. Eu passo no primeiro dia e olho qual está a temperatura. E vi que a temperatura desse freezer está a 2 graus. Então, eu já marco 2 graus no dia primeiro. No dia 2, eu volto para esse freezer e vejo que ele já está a menos 6 graus. Então, no dia 2, eu já boto um pontinho a menos 6 graus. E depois eu desenho faço uma linha nesse pontilhamento, né? Para eu ver o meu controle do freezer. Essa visão que eu estou vendo aí, se eu dissesse aí agora, se esses dados a gente tivesse colocado para o freezer,
eu ia dizer que no começo ele estava sempre acima da temperatura ideal. Depois ele teve uma queda da temperatura ideal, depois ele voltou a subir. Então eu poderia ver o controle da temperatura do meu freezer durante um mês, se ele tinha um controle ou não. E esses pontinhos nessa carta, ele faz você ter uma leitura mais precisa dela. A gente vai conhecer isso detalhadamente, certo? Então, veja bem, a gente viu pelo menos 5 ou foi 6. Só são esses? Tem muito mais. E a gente vai aprender muito mais, certo? Então, isso tudo é para você levar o seu gerenciamento, a sua gestão ser de excelência, né? Então, a gente viu aí espinha de peixe, fluxograma, né? Ishikawa é o mesmo espinha de peixe. Diagrama de Pareto, a gente viu checklist, a gente viu carta de controle, viu aí que tem algumas palavras que são em inglês, né? Então, para o dia a dia, a gente pode utilizar, como a gente usa shelf life, né? Que é vida de prateleira, mas na hora de escrever lá no TCC, você precisa utilizar em português, né? E essas ferramentas, elas são utilizadas especialmente para isso, né? Você ter uma gestão pela excelência, né? E aí a gente tem pelo menos 10, 11 tópicos que a gente deve levar em consideração para a gente ter uma gestão por excelência, né? É o pensamento sistêmico. A gente já falou sobre esse pensamento sistêmico, né? Onde você pensa o sistema todo, né? A gente precisa falar para ter uma gestão de excelência, de aprendizado organizacional. Tivemos um exemplo aí, né? O ciclo PDCA, ou seja, a gente precisa aprender a organizar, precisa ter uma cultura da inovação. A gente viu lá no planejamento que a gente precisa desenvolver novas matérias-primas. A indústria de alimento vive de inovação, né? Então, para você ver, um produto, deixa eu dar um exemplo aqui, um produto como a Coca-Cola, ela é inovadora? Para o sabor, não. Né? Talvez de 10 anos atrás para cá, o sabor da Coca-Cola que você toma é o mesmo, né? Mas ela tem uma cultura de inovação toda hora. Ela está investindo no marketing toda hora. Ela troca de embalagem toda hora. Para quem está assistindo, né, esse reality show, né? Eu vi esses dias, não que eu seja assinante assídua, mas eu vi lá uma propaganda, né, desse produto. Então, qual era a inovação? Tava lá uma letrinha na latinha, né? E aí, olha aí a cultura da inovação. É o mesmo produto, há 10, 15 anos atrás, mas aí ele inventou de botar uma letrinha. Aí, então, o que é que o Lerrizinho vai fazer? Ai, meu Deus, eu preciso de pelo menos 4 latinhas. Um L, um I, um H e um E, né? Para fazer meu nome. Olha a cultura da inovação. Vai fazer com que você tenha interesse no produto. Anteriormente, vinha o nome completo da pessoa. Só que o nome completo você comprava só uma latinha, né? Para comprar o nome aí, Guilherme, tem que ser um monte de latinha, né? Para comprar o nome Lívia já é mais barato, são 5 latinhas. Então, ou seja, é a cultura da inovação. Né? E isso você precisa de dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha. Né? A liderança, né, é essencial. Liderar é diferente de chefiar. Né? Você liderar é uma situação totalmente diferenciada de chefiar. A gente tem um slide depois sobre lideranças e chefia. Tá? Orientação por processos de informação. Não adianta, né, você entrar dentro de uma empresa se você não tiver orientações, informações sobre isso, né? Dentro de uma empresa, para você ter uma boa gestão, você precisa ter uma visão de futuro, né? Geração de valor, valorização das pessoas, isso é importantíssimo para o crescimento de uma empresa, né? Se o funcionário, né, eu li aqui o que o Gui escreveu, né? Se o funcionário ele não é bem tratado dentro de uma empresa, ele não vai ter responsabilidade com aquele produto.
ele vai trabalhar simplesmente pelo salário dele, né? Uma outra gestão, para você ter uma boa gestão, é você ter conhecimento sobre o seu cliente, o seu mercado. Eu disse isso diversas vezes. A gente precisa estudar o cliente, né? Já falei para vocês, por exemplo, eu sou uma pessoa que moro sozinha. Então, eu vou ao supermercado comprar arroz em 5 quilos, já não vou porque tá caro, né? 5 quilos de arroz. Mas, por exemplo, eu morando sozinho, eu vou comprar pacote de arroz de 5 quilos? Não vou, né? Porque eu não consumo 5 quilos de arroz por mês. Então, ou seja, eu tenho que conhecer o meu cliente. Assim como tem cliente familiar, que compra o arroz para a família toda, é aquele cliente que mora sozinho. Eu preciso da visão de atender a esse cliente, né? Já falei, dei exemplo para vocês, por exemplo, sobre o pacotinho de biscoito recheado, né? Tem o pacote grande, que é o que vocês usam, mas tem um pacote pequenininho, é o irmãozinho, a irmãzinha de vocês que usam, que é aquele que dá dentro da merendeira. Ou seja, conheci o meu cliente, vi a necessidade do mercado e produzi aquele pacotinho de recheado, que é exatamente o tamanho ideal para eu botar numa lancheira, que dá para suprir a necessidade de uma criança, né? Que é utilizado principalmente com a caixinha Tetra Pak, né? Pequenininha de Nescau, dá exatamente um lanche de uma criança. Ou seja, eu estou gerindo minha empresa através do conhecimento do mercado do meu cliente, né? Desenvolvimento de parcerias. A gente pode dar exemplo aqui, né? Por exemplo, uma empresa que vende produtos para academia. Eu tenho uma empresa que vende energético, que vende suplementos. Teria que fazer parceria com quem? Ah, óbvio, acabei de dizer. Eu preciso fazer parceria com a academia. Então, ou seja, esse desenvolvimento de parcerias faz o meu crescimento. Né? Eu trabalho com leites, eu preciso fazer parceria com quem? Com toda vacaria que tiver pela região. Qualquer fazenda que produza leite, eu tenho que buscar parceria. Para eu poder ter a matéria-prima do meu produto, que é o queijo, né? A fabricação de manteiga, certo? E uma outra gestão pela qualidade muito levada em consideração é a responsabilidade social. Essa responsabilidade, a gente está falando aí de sustentabilidade, né? De conservação do meio ambiente, a gente viu uma disciplina com relação a isso, e o quanto as empresas levam isso em consideração agora, né? Isso é muito importante nos governos e nas empresas, certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, essa é a minha mensagem de hoje, né? O que custa não é a qualidade, mas sim a falta dela. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque se o seu produto for de qualidade, você vai ter vendas, você vai ter procura, você vai ter demanda. Se não for, a falta da qualidade nesse produto vai fazer você o quê? Vai fazer você falir, vai fazer você quebrar. Não é isso? Então, o custo que você gastar com a qualidade não é um custo necessariamente, é um investimento. Um investimento num produto que vai fazer com que a sua produção alavanque, a sua produção na empresa cresça. Então, é por isso que as empresas investem tão alto em qualidade. E essa qualidade está muito relacionada ao alimento, né? Então, qualidade e segurança alimentar. O que custa não é a qualidade, mas sim a falta dela. Obrigadíssima aos futuros técnicos, vocês estão mais para o fim do que para o meio, né? Já passaram dessa fase. Eu espero que realmente nós consigamos terminar esse semestre. Quero muito voltar para a sala de aula, que a gente possa ter minha maior preocupação com vocês, que a gente possa iniciar o nosso estágio em agosto, tá bom? Quero muito essa parceria com vocês para a gente ir para o estágio. Lembrando que tem 36 alunos aí que a gente precisa arranjar vaga para todo mundo. Não se preocupe, que tem vaga para todo mundo. Sempre tem. A gente sempre encontra vaga para todos vocês. Então, bom dia para vocês, tá certo? A gente se encontra agora à tarde, a gente tem uma nova aula agora à tarde.